Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal de matemática do professor Joaquim, gente. Moçada, eu sou o professor Joaquim e vou continuar aqui resolvendo a prova de matemática do concurso de nível médio para agente comunitário de saúde da Prefeitura de Piracicaba, que aconteceu no dia 17 de julho desse ano. Nesse vídeo eu vou resolver a questão 18, que tratou de máximo divisor comum. Bora lá? Agentes comunitários de saúde devem efetuar cadastramento familiar em 96 residências na comunidade A, 120 na comunidade B e 144 na comunidade C. Para tanto, essas residências devem ser totalmente divididas em grupos com o mesmo número de residências em cada um, de modo que o número de grupos formados seja o menor possível e que cada grupo contenha somente residências da mesma comunidade. Nessas condições, o número total de grupos formados será igual a qual desses daqui? Bom, pessoal, vamos tomar as informações do texto aqui da questão. Está dizendo que esses agentes eles devem efetuar cadastramento familiar aqui nessas três comunidades, que são comunidade A, comunidade B e comunidade C. Então, vou marcar aqui, ó, A, B e C. A comunidade A, de acordo com o texto, possui 96 residências, a comunidade B, 120 residências e a comunidade C possui 144 residências. Ele diz que, para isso, essas residências elas devem ser totalmente divididas em grupos com o mesmo número de residências em cada um. Então, veja bem, a gente vai pegar essas 96 residências aqui, desse grupo A aqui, dessa comunidade A, e a gente precisa dividir isso aqui em uma quantidade de grupos que tenham a mesma quantidade de residências em cada grupo. Então, eu vou pegar essas 96 residências e nós vamos dividir aqui em grupos com X residências. Eu não sei qual que é essa quantidade X, mas a gente sabe que essa quantidade X tem que ser a mesma para todas as outras duas comunidades. Então, aqui nós vamos pegar essas 120 residências aqui da comunidade B e a gente também precisa dividir isso aqui por uma quantidade X de residências para a gente encontrar a quantidade de grupos que vão formar. O mesmo com a comunidade C. Nós temos 144 residências. Nós devemos pegar essas 144 residências aqui e dividir aqui em grupos que tenham X residências em cada grupo para a gente saber quantos grupos a gente vai formar. Perceba, pessoal, que ele está dizendo que elas devem ser totalmente divididas em grupos com o mesmo número de residências em cada. Então aqui nós já temos. Mas como elas devem ser totalmente divididas, significa que ao efetuar essa divisão aqui, não pode ficar nenhuma residência de fora. Portanto, esse número X aqui, ao fazer a divisão, não pode ter resto. Então o resto aqui deve ser zero. Portanto, esse número X aqui, repare que ele tem que ser um divisor. E ele precisa ser divisor aqui, já que ele é o mesmo número aqui para esses três aqui, ele é um divisor comum. Então eu já sei que esse número X aqui, que é a quantidade de residências que vai ter em cada grupo, deve ser um divisor comum. Por outro lado, ele também informou que esse número de grupos formados deve ser o menor possível. Então, ao dividir essas 96 residências por X residências, a gente vai encontrar uma determinada quantidade de grupos aqui. Ao dividir essas 120 residências por X residências, a gente também vai encontrar uma quantidade de grupos aqui. E ao dividir essas 144 residências por X residências, a gente vai encontrar aqui também uma quantidade de grupos. E ele está informando que esse número de grupos tem que ser o menor possível. Para que esse número de grupos que a gente encontrar aqui seja o menor possível, essa quantidade de residências aqui, que é o X, precisa ser o maior possível. E veja, esse número X aqui, a gente já sabe que ele é um divisor e que é comum, e agora a gente sabe também que ele precisa ser o maior possível. Então, o nosso número X é o maior divisor comum, portanto, ele é o máximo divisor comum entre esses três números, que é 96, 120 e 144. Então, a gente precisa calcular o máximo divisor comum entre esses três números. Para a gente calcular esse máximo divisor comum entre esses números, a gente vai utilizar um procedimento parecido com o cálculo do mínimo múltiplo comum. Vamos pegar esses três números e vamos escrever aqui embaixo. E vamos colocar aqui uma barrinha vertical. E agora a gente vai pensar assim,
qual é o número que a gente pode colocar aqui que é possível dividir esses três números aqui ao mesmo tempo? Repare, vai ser o número 2, porque se eu pegar o 96 e dividir por 2 aqui vai dar 48, o 120 ao dividir por 2 vai dar 60, o 144 ao dividir por 2 vai dar 72. Agora, qual é o número que eu posso colocar aqui que a gente consegue dividir esses três números aqui ao mesmo tempo? Novamente vai ser o 2. Veja, 48 por 2 aqui vai dar 24, 60 por 2, 30, 72 por 2, 36. Agora, qual é o número que eu posso colocar aqui que a gente consegue dividir esses três números ao mesmo tempo? Novamente é o 2. 24 aqui por 2 vai dar 12. 30 por 2 vai dar 15. 36 por 2, 18. E agora, será se ainda é possível a gente colocar o 2 aqui? Não, porque o 2 só é possível dividir o 12 e o 18. Não dá mais para a gente dividir o 15. Então, qual que é o próximo número que eu posso colocar aqui que dá para a gente dividir agora esses três números ao mesmo tempo? Veja que agora vai ter que ser o 3. 12 por 3 vai dar 4. 15 por 3 aqui vai dar 5. 18 por 3 vai dar 6. E agora, será se dá para a gente colocar o 3 aqui também? Não, porque o 3 eu só consigo dividir o 6. Então, repare, qual é o número que eu posso colocar aqui que a gente consegue dividir esses três números, o 4, o 5 e o 6 ao mesmo tempo? Nenhum outro número, exceto 1. Então, quando a gente chega nessa situação, onde não dá mais para dividir esses números aqui por nenhum número, exceto 1, então aqui encerra o cálculo do nosso máximo divisor comum. E esse nosso máximo divisor comum vai ser o produto desses números que ficaram à direita de nossa barrinha aqui, ó. Então é só multiplicar isso aqui. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8 vezes 3, 24. Então o máximo divisor comum entre 96, 120 e 144 deu 24. E esse máximo divisor comum, repare, é esse número x aqui. Portanto, o x aqui é 24. X indica para a gente, então, a quantidade de famílias, a quantidade de residências que vai ter em cada um desses grupos. Dessa forma, a comunidade A ela tem 96 residências. Ao dividir essas 96 por 24 residências, a gente vai conseguir formar aqui 4 grupos. 96 dividido por 24 vai dar 4 grupos. A comunidade B tem 120 residências. Ao dividir essas 120 residências por grupos de 24, nós vamos conseguir formar aqui 5 grupos. A comunidade C ela tem 144 residências. E ao dividir essas 144 residências por grupos com 24 residências, nós vamos ter um total de 6 grupos aqui para a comunidade C. Então, no total aqui, quantos grupos que a gente conseguiu formar? 6 com 4, 10 com mais 5, um total de 15 grupos. E isso a gente encontra aqui na letra C. Show de bola, uma bela questão, não foi, gente? É isso aí, pessoal. Gostaram? Então deixe um like, compartilhe e comente, porque dessa forma poderemos continuar ajudando muitas outras pessoas que gostam e que também precisam estudar matemática, beleza? Valeu, gente, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!